Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, Tendências do Empreendedorismo Feminino. Uma live que promete ser muito especial, não apenas pelo tema, que é uma delícia de falar a respeito disso, é algo que eu gosto muito, mas também pela convidada que eu vou trazer hoje, já já vou apresentar para vocês, acabou de entrar aqui. Quero cumprimentar o pessoal da ACIAN, Associação Comercial de Mariana, que está aqui presente, também nos assistindo. Tiago, instrutor Mastermind, nossa convidada Ieda, acabou de chegar, já vou chamá-la para entrar aqui no nosso bate-papo. Quero agradecer a todos pela presença. Esse é um tema que eu tenho um prazer enorme de falar a respeito disso. E a Ieda é especialista no assunto. Eu vou chamá-la para entrar na nossa live, já já eu vou me apresentar também. Para quem não me conhece, está aqui assistindo pela primeira vez para compreender o nosso projeto, mas eu já vou chamar a Ieda para conversar conosco. Ela está aqui aceitando o nosso convite para que a gente possa otimizar o nosso tempo e aproveitarmos bastante do conhecimento gigante dessa mulher, que eu sou apaixonada por ela, e eu tenho certeza que vocês vão entender por que eu tenho essa admiração tão grande por essa pessoa Lígia, tão oi, especial. não estou Oi, Eda! aparecendo? Tá quase. Aqui para mim ainda não apareceu sua imagem, eu estou ouvindo o seu som. Eu também, O ainda não pessoal, apareceu a imagem. daqui a pouquinho deve dar certo, deve ser uma questão de conexão mesmo. Tá. Enquanto isso, enquanto a gente dá um tempinho para o Instagram também, eu penso que esse momento a gente está tendo muitas lives e o Instagram acaba ficando congestionado, né? Mas a gente vai com jeitinho aqui, com paciência, a gente vai conseguir, tá bom? Vou chamar a Eda de novo aqui. Vou me apresentar para quem está aqui, para que vocês conheçam um pouquinho do meu trabalho, o que eu faço, né? Vou explicar para vocês também em Vai, que Lígia, por consiste que esse nós não estamos projeto. entrando? Vê se tá no- Pois é, Porque. eu penso que o Instagram anda meio sobrecarregado esses tempos de quarentena, viu, Ieda? Agora Aparecemos! sim, apareceu. Que alegria! Que Que bom delícia, te ver. menina! Tudo bem? Delícia estar aqui com você, com os nossos amigos, nossas amigas. Muito gostoso, viu, Lígia? Obrigada pelo convite. Nossa, Ieda, quando eu resolvi fazer essa sequência de lives, não tinha como, né? Não te chamar para fazer parte disso, porque eu sou uma fã declarada e eu não tenho nenhum tipo de receio em demonstrar todo o meu afeto e admiração pelas pessoas, e você está na minha listinha de preferidas quando se trata de admiração e carinho, viu? Pode ter certeza Então, disso. já te disse que é um empate nosso, né? Já disse que nós estamos empatadas nessa linha, né? É recíproco, Pessoal, admiração pelo seu trabalho, por você, pela pessoa humana. É fantástico. Desde que eu te conheci, foi um presente para mim. Viu? Lá em Ouro Preto, que eu te fico conheci lá em Ouro lá em Preto, Ouro não foi? Preto. Fico muito contente. Quero falar um pouquinho antes da gente entrar nas perguntas, que eu tenho várias coisas para te perguntar. Quero falar também um pouco Sim. desse encontro, como foi. Quero me apresentar, vejo que tem várias pessoas da sua rede de relacionamento que estão entrando aqui para nos ouvir. E aí, inclusive, quero pedir que quem está aqui mande esse aviãozinho que está aí logo do lado, clique, chama 5, 10, 20 amigos para assistirem a nossa live. Quanto mais pessoas você enviar, mais a gente vai fazer um bate-papo interessante aqui nessa noite, tá? Meu nome é Lígia Mendes, eu sou instrutora do Mastermind de Treinamentos, que é uma escola de negócios focada em desenvolvimento de comportamentos orientados para resultados. A empresa fundada pelo Napoleão Hill, uma empresa de 112 anos de existência. E a minha convidada especial de hoje dispensa apresentações, mas eu acredito que é importante a gente falar um pouquinho também do que ela faz. É atualmente a presidente, essa renovação vem acontecendo com uma certa frequência, né, Ieda? Presidente da É. Federação Mulher, mas eu vou te pedir para se apresentar, Ieda, contar um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória, antes da gente dar sequência nas nossas perguntas. Ok, te dar boa noite novamente, dar boa noite para todas as pessoas que estão aqui conosco nesse momento.
Eu sou Ieda Fernal, tenho muito orgulho de estar presidente da Federaminas Mulher, onde nós temos 36 câmaras da mulher empreendedora espalhadas pelo estado de Minas Gerais. Estou vice-presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária, pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil, CACB, e estou também diretora pela Federação das Mulheres Empresárias da Confederação dos Países de Língua Portuguesa. Então, são cargos todos que são voluntários, mas que eu tenho muito orgulho deles e que me trazem uma grande responsabilidade. Sim. Na minha área profissional, eu tenho uma empresa de marketing, que é a BH Home, marketing digital e promocional, e sou palestrante também. Palestro sobre o universo feminino, sobre o empreendedorismo feminino, sobre a liderança em si, liderança pessoal e liderança empresarial. E adoro, o que eu mais adoro é quando a gente descobre aquilo que a gente quer, é isso que eu faço, é estar com vocês e poder contribuir um pouquinho, isso é o que eu gosto. E como contribui, viu, Ieda? Como que eu conheci a Ieda, pessoal? Eu sempre participei bastante de eventos e de movimentos dentro de associações comerciais, e logo que eu me mudei para Mariana, atualmente eu moro em Mariana, eu construí um relacionamento muito forte com a Associação Comercial de Ouro Preto. Tenho um excelente relacionamento em Mariana também, só que em Ouro Preto foi primeiro. E eu preciso registrar isso aqui nessa live, o meu carinho, o meu respeito, a minha saudade pela nossa grande amiga Ercília, né, Ieda, que eu tenho certeza que você vai compartilhar desses sentimentos. É uma pessoa que, desde o primeiro momento, quando eu cheguei em Ouro Preto, falou assim: Lígia, olha, gostei do seu projeto, gostei de você, eu te falo uma coisa, você tem que conhecer Ieda, você tem que ficar perto de Ieda. E ela não sossegou enquanto ela não promoveu esse encontro. E ela falou: olha, eu já falei de você para Ieda, e ela vai vir aqui. Seja a primeira a chegar, porque eu preciso que você tenha um tempo com ela. Então, como ela movimentou tudo que ela podia para que esse encontro acontecesse, uma pessoa porque eu tenho muita gratidão, e eu quero deixar minha homenagem a ela, que antes da gente iniciar a nossa fala, porque ela promoveu essa aproximação que eu valorizo muito e tenho muita gratidão por isso, né? Olívia, eu queria oferecer esse momento nosso aqui para ela, que deve estar lá em cima, olhando por nós duas, e por esse mundo de mulheres que ela sempre abraçou também. Ercília fez um trabalho maravilhoso em Ouro Preto. Eu tive a oportunidade, a grata satisfação de tê-la como diretora da Federaminas Mulher. Me emociona falar nela até hoje, porque era uma pessoa fantástica, uma pessoa que aceitava os desafios, que levava as coisas adiante, e também era aquela pessoa que ela sabia chegar para mim e me mostrar o caminho, independente de qualquer forma que não fosse aquela assertiva, aquela para a gente chegar ao lugar certo com uma contribuição correta. Então, Ercília, meu amor e meu carinho por você, sempre, sempre, e o nosso respeito. Hoje eu fiquei o dia inteiro lembrando dela, e falei, eu não posso começar de outra maneira, né? Ieda, enfim, antes que a gente se emocione demais, é fato que você é a minha maior referência quando o assunto é empreendedorismo feminino, e desde a primeira vez que eu te ouvi falar, eu percebi que você tem brilho nos olhos quando você fala desse assunto, que isso realmente te move, né? E o que é emoção? Emoção é esse mover interno, né, dentro de nós, dessa energia. E eu quero te perguntar como que surgiu essa paixão, né? Por que você fez essa transição, ou se não houve uma transição, como que foi isso para você, de continuar empresária, mas também destinar seu tempo, a sua energia para auxiliar outras mulheres a também alcançarem os seus resultados? Como que surgiu essa paixão aí dentro? Sim. Ô, Lígia, eu às vezes fico pensando e fico querendo pôr uma data para isso, né? Chegar numa timeline e falar, olha, isso começou daqui para lá. Mas quando eu paro e ponho a cabeça no travesseiro e começo a rememorar, eu vejo que eu nunca aceitei
os espaços que nos eram destinados, desde pequenininha, né? Eu nunca aceitei muito esses espaços. E fui criada por uma mãe, uma mulher que era do lar, nunca tinha trabalhado fora, mas uma mulher que tinha uma cabeça no ano 3000, alguma coisa assim, né? Uma mulher que falava muito de respeito, de igualdade, das pessoas estarem juntas e cada uma contribuindo. Então, isso começou muito cedo para mim. Então, me lembro, na escola, eu sempre defendia as colegas, né? Eu não gostava de ver ninguém numa situação de inferioridade ou que não houvesse o certo respeito àquela pessoa, sempre pensando que existe hierarquia, sim, existe hierarquia, mas acima de tudo existe o respeito pela pessoa humana, independente dos cargos e da posição que você ocupa. Então, quando você aprende a respeitar o outro e que você se atenta para uma coisa que é o seguinte: eu não quero, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Essa é a melhor lei do universo, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Então, eu sempre estive muito ao lado das mulheres, porque eu achava que elas, de alguma forma, estavam andando meio na lateral da estrada, né? Não estavam no centro da pista. E levei também dentro da minha vida, eu sempre fui uma pessoa independente, consegui a minha independência financeira, que eu acho que é a primeira independência que a mulher tem que ter, sabe, Lígia? A partir do momento que você tem o seu sustento básico, você não depende nem de marido, nem dos pais, nem de ninguém para te ajudar, você já começa a ter um horizonte muito mais aberto. E as coisas já ficam mais fáceis para você. Então, isso me facilitou muito, porque eu nunca aceitei, eu achava muito ruim aceitar dinheiro do meu pai. Até porque lá em casa o dinheiro era curto, então eu sabia que qualquer coisa que viesse para mim ia fazer falta em outro lugar. Então, comecei a empreender também muito cedo, né? Eu comecei a fazer crochê muito menininha, com 4 anos de idade, eu me lembro de já estar fazendo crochê, que eu via minha mãe fazia crochê e tricô muito bem. E aos 13 anos nós mudamos para Oliveira. E quando nós mudamos para Oliveira, eram tempos difíceis, meu pai não estava bem financeiramente e a gente precisava, né, continuar a vida. Meus irmãos estavam casados, tínhamos eu e meu irmão caçula. E fomos, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão caçula, para Oliveira. Então, eu com 13 anos, começando a minha adolescência, cheguei em Oliveira, numa cidade onde eu fazia parte da sociedade, entre aspas, mas eu não tinha o dinheiro que as minhas amigas tinham, né? Então já criava uma disparidade. E era aquele tempo assim de que você ia, tinham bailinhos nas casas, né? A gente encontrava no clube no fim de semana, saía, e cada dia elas com uma roupa mais bonita. E eu, ai meu Deus, como que eu faço? Não tem isso, não tem aquilo. A minha mãe, que sempre foi uma mulher de extremo bom gosto, e eu acho que eu puxei um pouquinho isso dela, essa visão estética das coisas. Aí nós começamos a fazer roupas de crochê para mim. Lígia, foi assim, um sucesso, porque eu saía e eu estava completamente diferente de todo mundo, ou seja, usava batinha, as meninas todas de batinha, né? A Ieda chegava com uma roupa completamente diferente. Então, isso era muito, muito bom, mas ao mesmo tempo também eu tive de aprender muito cedo a ser vitrine, né? Porque quando você se destaca de alguma forma, você tem que segurar a onda, né? Eu falo, não adianta você pôr uma melancia na cabeça e querer se esconder no meio das pessoas, não. Pôs a melancia na cabeça, assume a melancia, assume. Né? E vai embora. Então, isso também fez com que eu fosse um pouco vitrine. Vitrine no sentido de levar a primeira pedrada, né? A primeira pedrada que chegava era na Ieda, era aquela que estava mais diferente. Mas isso também me moldou muito, né? Me fez enxergar muita coisa pela vida e assumir as minhas responsabilidades. Eu acredito muito que a responsabilidade do que acontece na vida da gente, 95% ela é nossa. 5% são fatores externos que você não consegue dominar. Como agora a crise, essa pandemia. Quer dizer, essa pandemia não fui eu que escolhi, não foi você, né? Mas a forma como lidar com isso é uma forma que pode ser minha.
Então, aí eu vou pular, fazer um pulo nisso tudo aí, e vou chegar no ano de 2009 para responder a sua pergunta. Em 2009, eu fui convidada para ir para a Seminas, Associação Comercial aqui de Belo Horizonte, e eu falei assim, gente, o que eu vou fazer lá? Nem eu, como empresária, sabia o que eu ia fazer numa entidade empresarial. E quando eu cheguei lá para o Conselho da Mulher Empreendedora, eu me encontrei. Então, eu falei assim, gente, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, né? Como diz a música do César Menotti. César Menotti. Então, aí eu vi o empreendedorismo saltar de dentro de mim e foi tudo essa maravilha. Nossa, que bom. E que bom que isso aconteceu, viu, Ieda? Porque a cada vez que você fala, né, que você vai num evento que você fala, a gente vê os olhos das pessoas para você e quantas mulheres que olham e pensam assim, poxa vida, é possível, dá certo, eu posso fazer. E eu compartilho muito desse sentimento que você tem, da autorresponsabilidade. Muitas pessoas, e isso não está distante de nós, eu já tive um momento da minha vida que eu fiz isso demais, de sempre querer encontrar culpados para as coisas que não aconteciam na minha vida, né? E hoje, quando eu analiso, eu paro e penso, poxa, mas eu podia ter tomado alguma providência diferente naquela época, mas eu fiz o melhor com os recursos que eu tinha naquele momento, né? E quando você fala da sua mãe, né, essa que foi uma influência forte para você, tanto na questão estética e que algo que eu também admiro muito em você, você é uma pessoa que tem um estilo muito próprio, quanto também nos valores, nas crenças, nesse impulsionamento, né? Como que isso é poderoso? Eu tenho uma mãe muito forte também, sabe? Eu tenho uma mãe... eu tenho uma mãe que, desde pequenininha, ela incentivava essa independência, essa liberdade e esse não conformismo, sabe? Com as coisas. Olha, isso foi uma coisa muito importante na minha vida. E nós que somos mulheres e que hoje estamos numa era de muita informação, de muita tecnologia, de muita oportunidade de aprendizado, né? Temos muita responsabilidade com isso. Eu tenho um filho de 2 anos. E aí eu paro e penso, né? Daqui 20 anos, o que será que ele vai... Quais são as histórias que ele vai contar a respeito da mãe dele, né? Que isso traz uma responsabilidade para a gente e um prazer também muito grande de saber que a gente pode marcar a história de uma pessoa, né? Isso é muito bonito. Algo que eu gosto muito. Algo que eu gosto muito das suas palestras, Ieda, é que você é sempre muito pontual quando você vai falar das questões da mulher, sempre muito embasada com as suas evidências, né? E eu gosto muito quando você fala da questão da mulher na política, né? E isso mexe comigo. Eu quero te pedir para trazer algumas estatísticas, alguns dados para quem está ouvindo a gente aqui, né? Do empreendedorismo feminino de um modo geral, das mulheres inseridas na política. O que você traz para a gente de números com relação às mulheres? Olha, eu acho muito importante você trabalhar com dados, você trabalhar com números, você mostrar realmente aquilo que está acontecendo, Lídia. Porque senão fica uma questão de feeling, né? Só de sentimento, você não passa a real proporção de tudo isso. Então, as pessoas que me acompanham sabem que sempre eu vou pontuar esses números, né? Incansavelmente eu vou pontuar esses números. A mulher, ela representa 52% da população, isso é um dado praticamente mundial. Nós estamos entre 50% e 52% no mundo inteiro. Então, nós somos a maioria da população. Né? Se nós colocarmos em termos de homem e de mulher. Aqui no Brasil, nós somos 51,8% das eleitoras. E nós não damos valor nisso. Isso é de um valor imensurável. O dia que a mulher atuar na política, e atuar na política não quer dizer só você ter um cargo eletivo, você pode atuar na política a partir do seu voto, né? que é a forma maior de você atuar, né? Nós vamos mudar muito. Por quê? A mulher é menos corrupta do que o homem. Eu não vou te dizer que isso é uma característica nossa, que a gente é melhor do que o homem. Não é isso. Nós temos mais medo. E nós sabemos que aquilo que nós fazemos repercute na família. Então, eu não vou querer o meu nome estampado nos jornais, porque eu não quero que meu filho seja exposto, eu não quero que os meus pais sejam expostos, meu marido.
Então, a mulher tem muito mais cuidado com o entorno dela do que até com ela mesma. Então, a gente, além disso, né, da gente ter essa característica de ter muito cuidado com as nossas ações e com o resultado das nossas ações, né, nós temos um olhar que é um olhar de 360 graus, que não é um olhar do homem. O homem tem um olhar muito objetivo, muito direto. Isso, desde o homem das cavernas, tem que ser assim. O homem sempre foi aquele que saía para caçar, que tinha um objetivo. Eu tenho que sair, matar um animal e trazer para alimentar a minha família. Enquanto isso, a mulher estava dentro da caverna, né, com os filhos, cozinhando, cuidando do entorno também, para que nenhum animal entrasse, para que nada acontecesse, até que o marido, né, o companheiro, à época não seria marido, até que o companheiro voltasse. Então, nós temos esse olhar também, que ele é muito importante na política, né? É o olhar do bem comum. A mulher vai trabalhar muito bem comum na política e não só a política pela política. Em termos de economia, hoje nós participamos com 44% da população economicamente ativa, né? Ou seja, 44% das pessoas que geram resultados financeiros na economia são mulheres. Um dado que tem me impressionado muito, Lígia, aí já é um dado um pouco mais social. Eu trabalhava até as minhas últimas palestras com 39,8%. Fui me atualizar no Sebrae, hoje 45% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Uau, então, para você ver que a família brasileira, a base dela é feminina. Então, nós temos que cuidar muito dessa base. E cuidar dessa base, o que quer dizer? Cuidar principalmente de si própria. É um erro da mulher cuidar de tudo que está ao redor dela e deixar ela em último lugar, né? Então, a gente brinca que quando você entrava no avião, espero poder entrar rapidamente, a gente voltar a isso, né? Quando você entra, o que eles falam? Se houver uma despressurização da cabine, cairá automaticamente uma máscara na sua frente. Coloque-a sobre o nariz, desde a fase assim, né? E depois ajude quem está do seu lado. Aí você pensa, mas eu estou viajando com meu filho. Amiga, se você não colocar o oxigênio dentro do seu cérebro imediatamente, você desmaia e seu filho morre. Então, você tem que se cuidar primeiro para o seu entorno estar bem. Então, acho que esses são os primeiros dados que a gente pode trabalhar. E um outro que a gente vai ter durante a discussão é que hoje 24 milhões de mulheres são empreendedoras no Brasil, né? Uau. É também um volume fantástico. Uau, né? Uau! Eu fico muito contente. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente não fala apenas de lucro, a gente não está falando apenas de dinheiro, a gente está falando, né, de cuidado, a gente está falando de algo muito superior. E a gente está falando também de uma quebra de paradigmas, a gente está falando de autoconfiança, né? É tanta coisa envolvida que esse movimento me encanta. Eu sempre tive esse olhar para a questão do empreendedorismo feminino, e à medida que você, nas suas palestras, sempre falava esses dados, falava esses números, e aquilo mexia internamente comigo, falava, a gente precisa prestar atenção nessas mulheres que muitas vezes estão fazendo muito, até com poucos recursos emocionais, né? Estão fazendo muito com pouco apoio, estão fazendo muito. Imagina se tiverem, né? Imagina se nós tivermos mais, pensa bem, né? Então isso me encanta, sabe? Ontem eu estava numa live aqui com o Marciele Del Duque. Sim, nossa, Marciele, linda demais. Linda, trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Da CUFA, Ana Mariana, essa questão do empreendedorismo social. E algo que me chamou muita atenção, que ela falou, Lígia, olha, a gente dá conta mesmo, sabe? Tem hora que tá tudo dando errado, a gente dá conta. Imagina se a gente tiver um mínimo de estrutura, né? Então, quando você fala da questão da mulher, a gente sabe que homens e mulheres não são melhores nem piores, são apenas diferentes. Não. Né? São diferentes. E complementares. Isso é importante. Complementares. Já até me perguntaram uma vez assim, Lígia, você defende tanto esse movimento feminino, você acredita que as mulheres, então, tinham que ter só mulheres nas suas empresas? Só uma direita de forma alguma, né? Porque nós temos as nossas características, mas é importante esse complemento que vem do nosso... Meu amor entrou lá em Portugal agora. Lá em Portugal.
Oh, seja muito bem-vindo, Sampaio. Portugal é uma terra maravilhosa, né? E quero te perguntar o que você enxerga, assim, não é com um olhar de competição, porque eu sei que você não tem isso e nem ninguém que está nos ouvindo imagina que não. Mas o que você vê de vantagens pelo fato de sermos mulheres? Né? O que a gente tem enquanto características que nós possamos falar, olha, isso é próprio da mulher e isso é importante para um negócio prosperar, isso é importante para um negócio ir adiante, né? Quais são os nossos diferenciais? Eu vou te falar um diferencial que eu acho assim fantástico. O homem é muito mais forte do que a mulher fisicamente, ok? Uhum, Mas ok. emocionalmente, nós damos de 10 a 0, né? O poder de resiliência da mulher, o poder de aceitação da mulher, o poder de dar a volta por cima, de se reinventar, esse a mulher tem muito mais. Eu acho que até pelo fator da gestação, né? E do nosso corpo, quer dizer, a gente vive durante um mês com as mudanças no nosso corpo, praticamente todo dia, né? Ou você está menstruando, ou você está na pré-menstruação, ou você está de TPM, ou você passou. Então, nós vivemos nesse mundo de hormônios, né, dentro do corpo. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem para nós. Esse poder de resiliência, de aceitação e de dar a volta por cima. Não é qualquer coisa que nos derruba, não. Né? Nós podemos estar fragilizadas, caídas, mas não é qualquer coisa que nos derruba. E principalmente em termos de economia e de dinheiro, vamos falar de dinheiro especificamente, o homem é muito mais impactado do que a mulher. O homem, se ele perder a condição financeira dele, ele se desestabiliza, a mulher não. A mulher consegue se reinventar. Né? Então, às vezes eu falo, o homem, se ele perdeu um cargo onde ele é gerente, por exemplo, ele não aceita facilmente uma subgerência, nenhum outro cargo superior. A mulher aceita até ser faxineira, não tem problema, né? Porque a gente tem esse fator de saber que eu tenho que cuidar de mim e tenho que cuidar das minhas crias. O homem não precisa ter tanto ou não tem tanto esse processo. Então, eu acho que aí reside uma grande diferença da mulher. Hoje, no Brasil e praticamente no mundo, um outro diferencial nosso é o tempo de estudo, né, Lígia? A mulher hoje ela está muito mais estudada academicamente do que o homem. Nós temos muito mais tempo de banco de escola, né? E aí eu pensava, eu falava assim, gente, eu estou vendo tanta mulher delegada, promotora, né, nessas carreiras. Eu falei, gente, não é uma carreira assim muito policial, né? Não é uma carreira que assim, que encante a princípio uma mulher, né? Eu falei, por que isso? Descobri, é porque elas passam mais em concursos. Os concursos. É simplesmente isso. Não é que a gente resolveu agora ser delegada, não. Então, o estudo também faz uma grande diferença, né? Sim, E com querendo certeza. ou não, também há um mito de se falar que a mulher não é unida, né? A gente tem ciúme umas das outras, sim. É engraçado que a gente tem, né? Aquele pequeno ciúminho assim que a gente tem. Mas quando a gente se une em torno de um ideal, a ninguém segura a gente, né, menina? E eu vou te contar, né? Quando a gente fala, vamos fazer isso todo mundo junto, a mulherada sai cada uma Vai para um embora, lado né? e faz acontecer. Eu acredito que isso tudo é muito cultural, né, Ieda? Era ensinado pra gente, e a gente ouvia muitas coisas, e também não é maldade de quem ensinou, isso é algo de uma sociedade, né? Isso é algo muito mais complexo. Então é aquela coisa de falar, quem nunca ouviu, né? Quem está nos ouvindo aqui, quem nunca ouviu a seguinte frase, homens são mais leais aos seus amigos do que as mulheres. Né? Quem nunca ouviu a seguinte frase? Mulheres não dirigem bem, os homens dirigem melhor. Então a gente vem crescendo, ouvindo muitas coisas, e é claro que isso de alguma maneira fica registrado no nosso subconsciente, né? De que mulheres vão sempre brigar, de que mulheres não vão conseguir ter uma relação de confiança, e isso acaba deixando a gente um pouco de pé atrás mesmo, e por isso que é importante falar a respeito disso, é o que a Selma acabou, nós podemos mudar agora. Né? E de agora em diante, Nossa, fazer Selma, podemos diferente. mudar agora. Podemos mudar agora. Né? Que essas frases não saiam das nossas bocas, que a gente possa, né? Que os nossos filhos não escutem isso e eles não tenham essas mensagens gravadas, né? No subconsciente, que nem sei de onde eu ouvi, mas ouvi isso em algum momento da minha vida, né?
Antes de mudar de tema, Ieda, teve uma pergunta aqui atrás que eu penso que eu quero fazer agora, antes que se perca aqui nos comentários. A Ingrid. Regina Brandão, já entrou aí também, lá de Fabriciano. Ei, Regina, Seja nossa bem-vinda, presidente. Regina. Seja muito bem-vinda. Temos aqui diversas pessoas de associação comercial. Cidinha Lana, de Itabira, está aqui também. Olha, a Cidinha Lana, de Itabira, nossa presidente. Está aqui também. A Ingrid Soraya está perguntando Rola. assim. Issa, Bel, nossa, tem uma turma. Tem uma turma, a Nilza chegou, eu vi quando ela chegou, e a gente tem alguns instrutores do Mastermind aqui também, Fernanda Pessoa, Maurício Amorim, Leandro Leia, Ramos. Pedacinho do Céu, lá de Molevade. Muito bom, pessoal. Muito bom. Muito obrigada e continue conosco aqui até o final. A Ingrid está perguntando assim, olha... Sim, pode falar. Pode falar. Uma pergunta, pode fazer. Que é comum os homens se sentirem ameaçados por nós no ambiente de trabalho. E aí a pergunta que ela faz é a seguinte: qual é a melhor forma de lidar com isso? Mostrar que nós somos parceiras e não rivais. Tá. Gente, qualquer pessoa, não estou falando só de homens, os homens estão muito desestabilizados, né? Eles estão realmente assustados com tudo isso. Eles tinham um domínio na mão, né? Que hoje eles estão vendo que eles estão perdendo. E isso é uma característica de qualquer ser humano. Na medida que você sente que alguém está te empurrando da cadeira, você fala, opa, peraí, o que eu faço? Né? A melhor forma de lidar com tudo isso é mostrar que é parceria, que é uma coisa complementar, que são homens e mulheres. E que não são homens e mulheres só, são pessoas. Pessoas em conjunto, pessoas trabalhando. Então, use da sua sutileza feminina, né? Que a gente sabe usar muito bem quando quer, né? Então, use disso para mostrar que não há rivalidade, que há sim uma parceria e uma complementação, né? E Esse que travou aqui um pouquinho, não sei se foi para todo mundo ou se foi só para mim. Como que tá aí para vocês, pessoal? Travou para todo mundo ou foi só para mim? Vamos esperar um pouquinho aqui, daqui a pouco volta. Se travou para todo mundo ou se foi só para mim? Travou para todo mundo ou foi só para mim? Deixa eu ver se Ieda está aqui de novo. Eu penso que caiu a conexão lá para ela, ela deve estar voltando. Vamos guardar. Deixa eu ver. Parece que a Ana deve ter acontecido na internet. Todos vocês teve uma chuva muito forte no treinamento. Daqui a pouquinho ela deve voltar. Vamos aqui. Então, continuando, eu consegui voltar. Está todo mundo me ouvindo? Só para eu saber se está todo mundo me ouvindo. Já voltou. Vou ter que abrir aqui o local para a gente convidá-la para voltar. Porque a conexão ficou bem. O Instagram está muito sobrecarregado. Eu já estou aqui, tá? Só está muito pesado aqui. Está abrindo a página aqui para te chamar novamente. Enquanto aparece aqui, enquanto não aparece, quero falar com vocês a respeito desse projeto. O que é o Mastermind Femininamente? Mastermind Femininamente é um movimento que foi criado para conversarmos com mulheres. Um movimento que foi criado para trazer... Voltei ou não? Está voltando. Está voltando. Então, chegou primeiro... Chegou primeiro o seu som. Chegou primeiro o seu som. Daqui a pouquinho chega a imagem também.
Tá ou não? Voltei? Voltamos. Penso que aqui também para mim deu uma parada um momento, Ieda. Tá me ouvindo bem? Voltei? Voltamos? Voltamos. Voltamos, né? Bom, então o que eu Isso. estava conversando, tá dando para escutar, meninas, tá? Como é que tá por aí, Penso, tá? penso que agora tá Tá legal. perfeito? Tá. Perfeito. Então eu estava falando, acho que a pergunta eu respondi, né? O que Sim, que a gente sim. precisa fazer? Usar da nossa sutileza, fecha a porta aqui para nós. Usar da nossa sutileza, mostrar que nós somos parceiras e que estamos juntos para contribuir. E eu queria falar um pouquinho Isso. dessas crenças limitantes nossas. Quer dizer, a vida inteira foi Uhum. colocado dentro da nossa cabecinha que o nosso universo ia até tal lugar e dali a gente não podia sair. Então, cabe a cada uma de nós mudar essas crenças limitantes. Eu me lembro que eu fazia uma coisa, sabe, Lígia? Vou confessar aqui hoje para todo mundo. Eu nem sabia o que, que era isso. Eu nem sabia. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre li demais, lia. E eu lia tudo, né? Lia tudo. Eu não tinha uma coisa que eu não gostasse de ler. E quando eu acabava de ler, fechava os olhos e que eu ia esperar o sono chegar, eu me transportava para uma história. Então, naquele dia, eu era uma empresária, isso eu tinha 13, 12 anos, né? Eu já me imaginava uma mulher feita de salto alto, de bolsa, maquiagem, né? Tudo aquilo na minha cabeça, e eu viajando, fazendo negócios e promovendo reuniões. Então, hoje isso, né, até pelo Mastermind, a gente tem o motivo disso, quer dizer, você colocar dentro da sua cabeça aquilo que você pode ser. Então, eu sempre sonhei com esses espaços que hoje, graças a Deus, eu ocupo. Então, eu fui me condicionando a isso também. Então, é muito bom a gente se condicionar àquilo que a gente pode ser, né? A gente Exato. sonhar não tem problema nenhum. Né? Então, tire as crenças limitantes e entra com crenças não limitantes. Pensa que você está lá em Dubai, que você está lá na China, que você está fazendo alguma coisa diferente. Você é o último bombom da caixa. Ajuda Você muito. falando disso me lembrou, ajuda muito, me lembrou da minha infância, quando eu sempre pensava que eu queria ter uma profissão que eu me vestisse de executiva, sabe? Que eu tivesse que usar um terninho, que eu tivesse. Amava também. E eu morava numa cidade muito pequena e depois eu fiz faculdade de fisioterapia, que é uma área muito linda, mas que eu não vejo pessoas de terninho usando, né? No Também trabalho, sempre de me branco, desculpa. jaleco, né? Tênis. E aí, quando eu me vejo hoje trabalhando, eu falo assim, gente, 30 anos atrás, 25 anos atrás, eu me via da maneira que eu estou hoje, mas eu não sabia que isso era possível de alcançar. Mas mesmo sem saber que era possível, eu sonhava mesmo assim. Né? Olha o poder Eu de também tudo sempre isso, né? sonhei. Sempre sonhei em estar em espaços de poder e outra coisa também que eu sempre entendi o poder não é o poder por si só. É o poder fazer, poder ajudar, poder contribuir, poder estar junto. Esse, para mim, é o verdadeiro poder. É o poder do compartilhamento, né? Então, sempre sonhei Imagina nisso. o quanto você se realiza, imagina, Ieda, de ver tantas mulheres falando, olha, depois que eu te ouvi, eu resolvi tomar uma providência aqui dentro da minha empresa, né? Depois que eu te ouvi, eu me enchi dessa força interior. Isso é muito gostoso. Então, talvez o compartilhar gere, inclusive, mais prazer, talvez, do que as próprias realizações, né? E E que a você gente sabe o que é possa dividir. gostoso? Sabe o que é gostoso nisso, Lígia, que eu gosto de mostrar? É que eu sou uma mulher como qualquer outra, eu não sou super mulher, eu não tenho superpoderes, eu não tenho nada mais do que qualquer outra. Eu falo que dentro do meu grupo, né, talvez eu seja Uhum. a mais fraca, entre aspas, das minhas mulheres, né? Eu tenho mulheres muito poderosas e muito empoderadas do meu lado. E é isso que é importante, é você mostrar que a mudança não precisa você estar ocupando algum cargo ou ter espaços de poder, não. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, né? Eu tenho as minhas crenças limitantes, eu tenho os meus medos, eu tenho os meus receios,
eu tenho a minha vida, né? Eu sou uma mulher comum, eu não sou diferente de nenhuma. E isso é que eu acho que é gostoso, que quando eu abraço uma das meninas e aí ela fala, nossa, adorei te ouvir com isso, eu falo, amiga, vai lá e faz. Você vai conseguir, você tem condição de fazer isso, né? É Então, eu acho verdade, isso muito isso é muito gostoso. bom. Acho muito gostoso. Ieda, eu te acompanho bastante, eu acompanho o seu trabalho. Ah, vamos mandar um beijo aqui também para a Mazé, acabou de entrar aqui. Zé, Mazé, entrou agora. maravilhosa. Adorando. Mas, você viaja muito, eu vejo que você desenvolve um trabalho em Portugal e em outros países. Qual que é a sua visão com relação ao empreendedorismo feminino fora do Brasil, comparado ao nosso trabalho que a gente faz aqui no Brasil? Empreendedorismo fora e aqui. Tá, Feminino, né? Empreendedorismo feminino. isso. Eu tenho uma ligação muito forte com Portugal, principalmente agora, né? Então, o que eu vejo muito em Portugal? As mulheres em Portugal, elas estão mais bem posicionadas do que nós. Elas são mais respeitadas do que a mulher brasileira. Isso eu estou dizendo nos espaços de poder, tá? Então, você vê lá muito tranquilamente uma mulher que é presidente de um partido político na televisão, discutindo de igual para igual, com o mesmo tempo de TV, com as mesmas propostas e com o mesmo engajamento que os homens do lado dela. Lá eles prezam muito isso. O que interessa é o seu conteúdo e não se você é homem ou mulher. Então, em Portugal, as mulheres estão muito bem nesse sentido. Quando eu fui à África e tive a oportunidade de estar na Guiné-Bissau, aí a coisa é abissal, como a gente diz. Aí as diferenças são grupo, sabe, Lígia? Você chega lá, a mulher é muito menos do que um objeto, do que uma propriedade do homem. Ele tem muito mais cuidado com as propriedades dele, com aquilo que é dele, do que com a mulher, né? A mulher é simplesmente aquela que vai estar do lado para trabalhar. Muitas das vezes o homem está parado. Estou falando de uma classe social mais baixa, lógico, né? Mais empobrecida, com menos cultura, com menos acesso às escolas e ao aprendizado. Então, você vê muito nas aldeias, nas tribos, a mulher, o homem parado do lado de fora da casa e a mulher trabalhando. Todo o trabalho da casa é feito por ela. E ela ainda tem a obrigação, às vezes, de trazer o próprio sustento para dentro de casa. Ela não tem direito à herança. A herança não vai para a mulher. Se ela sai de casa, ela sai sozinha e carrega os filhos dela, porque para o homem também aquilo lá pertence muito mais a ela do que a ele. Ele vai com uma outra mulher em casa e a coisa vai começar novamente. Então, eu vi mulheres muito guerreiras. Eu vi mulheres que realmente levantam e tiram do chão o que tem para poder fazer e levar para dentro de casa. Eu fui muito impactada num evento que nós estávamos na Guiné-Bissau. Nós estávamos em Bissau, era um encontro dos países de língua portuguesa, e nós estávamos em Bissau, no melhor hotel da cidade, um dos melhores do país, e foi feita uma reunião, nós com as mulheres, e tinha uma moça. Elas foram todas com aquelas roupas lindas delas, os turbantes, né? Então, muito bonita a cultura, elas valorizam muito a cultura delas. E tinha uma moça, assim, do meu lado, timidazinha, assim, quietinha, usando óculos, muito, muito encolhidinha, né? Então, eu brincava, conversava e batia a mão, assim, na perna dela, fazia um carinho, alguma coisa assim. Quando foi na hora de tirar a foto, eu falei assim, vamos, meninos, vamos tirar foto e tal. Ela não se levantou. Aí eu falei assim, vem você também, vem tirar foto aqui comigo. Ela falou assim, mas eu posso tirar foto? Poxa vida. Olha para você ver a que ponto. Eu posso tirar foto? Eu falei, claro que você pode, é do meu ladinho aqui, ó. Você vai tirar aqui comigo. Eu tirei a foto abraçada com ela. Bom, aquilo passou, não fui, terminamos. Quando foi no dia seguinte, era umas 11h30, nós íamos sair para fazer as visitas técnicas. Quando eu vejo, ela está entrando pelo hotel. Aí ela falou assim, eu trouxe um presente para você, você aceita? Eu falei, claro que eu aceito, claro. Que delícia, um presente seu. Ela abriu a bolsa, ela tinha 3 mangas. Eu estava com a Tânia Rezende, nossa presidente nacional. Sim. Ela tinha 3 mangas na bolsa, porque manga é nativo.
né? Você está andando tudo em pés de manga, manga, manga o tempo todo. Ela estava com 3 mangas na bolsa. Ela falou assim, esse aqui é o meu almoço, eu trouxe para dividir com vocês. É uma manga para você, uma para sua amiga e uma para mim. Ô, Lígia, eu desmoronei. Quando eu vi que uma mulher, ela tem uma manga para almoçar, e assim mesmo é porque ela pegou na rua, achou uma manga madura, e mesmo assim ela foi compartilhar com mais 2 mulheres, eu entendi o quanto a gente pode fazer nesse mundo se nós quisermos. É só a gente dar a mão e compartilhar as nossas mangas. Não precisamos compartilhar nem as nossas riquezas. É isso. Poxa, eu sabia que seria uma live muito interessante, muito rica. Eu só não contava com esse fator emoção que arrepia Nós o só não estamos corpo. preparadas para isso. Nossa, e aí a gente percebe, né, que nós somos muito privilegiados e que a gente tem que fazer alguma coisa com tudo isso que a gente tem em mãos, né? Com essa voz, né? Com essa liberdade, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. A gente precisa dividir isso, compartilhar e trazer um pouco mais de alegria, de esperança para as pessoas acreditarem que podem, né? Descobrirem isso lá dentro. Muito, muito forte essa história. Momento, Lígia, e nesse momento eu vejo muito isso. Eu vejo muito a gente com as mangas na mão podendo distribuir, sabe? Se eu tenho 3 mangas, eu fico com uma para mim, dou uma para a mulher que está do meu lado direito e para a mulher que está do meu lado esquerdo. Então, nesse momento, nós estamos extremamente impactadas. As mulheres foram muito mais impactadas do que os homens também, mas para nós a coisa fica muito mais difícil, porque ela atinge os nossos negócios e atinge a nossa casa, né? Então, fica muito mais complicado. No momento de se conseguir crédito, o crédito para a mulher é muito mais difícil, apesar dela ser muito menos inadimplente do que o homem, né? Ela priorizar muito o nome dela e querer pagar aquilo que ela deve. Então, o crédito para nós é difícil. Então, eu vejo um momento de nós nos unirmos e nós vamos dar a volta por cima. Nós vamos nos reinventar, sabe? Então, que ninguém desanime. O seu negócio foi impactado, mas não foi só o seu, foi o de todo mundo. De todo mundo, né? No momento, eu tenho uma agência de publicidade, né? Eu estou há 2 meses sem entrar um único trabalho dentro da empresa. Então, não há empresa nenhuma que aguente ficar 60 dias sem entrada de recursos. Mas nós vamos virar o jogo. Nós vamos virar. Tá? E conto com essas meninas todas. É isso que nós vamos fazer. Nosso caminho já foi conduzindo para a próxima pergunta que eu ia te fazer, que era justamente qual é a tendência que você enxerga para o empreendedorismo feminino pós-pandemia? Né? A gente sabe que desafios serão muitos, né, Ieda? Isso é muito claro para todo mundo. Mas também justamente por essa nossa capacidade de reinvenção e essa resiliência que nós temos, eu vejo um cenário positivo. Né? De que maneira você enxerga a mulher se posicionando nesse pós-pandemia? Tá. Qualquer coisa que nós pensarmos hoje é um exercício de futurismo, porque ninguém no mundo nunca viveu isso, né? Então, nós vamos estar simplesmente imaginando o que pode vir a acontecer. Bom, eu acredito muito no ser humano. Eu acredito muito, muito, muito. Tanto que nós estamos aí há muitos anos, há muitos milênios, e temos conseguido fazer coisas incríveis. Eu acho que o que é ruim do ser humano é muito pouco frente às coisas boas que ele construiu. E principalmente a mulher. Nós vamos sair reinventadas de tudo isso. Vamos sair mais fortes por dentro. Eu acho que nós estamos tendo essa oportunidade de nos voltarmos para dentro e nos ressignificarmos, né? E nós vamos trazer um novo tipo de economia. Eu já falava muito da economia criativa. Em 2013, nós fizemos um evento lindo aqui em Belo Horizonte sobre economia criativa. Então, eram os primeiros passos, os primeiros momentos em você pensar naquilo que o homem pode produzir a partir das suas ideias, né? E não só através das máquinas. E nós vamos sair de novo com essa economia criativa, mas uma economia muito colaborativa. Quanto mais ao lado de outros eu estiver, mais forte eu estarei.
né? Você vê na natureza, por exemplo, aí a gente vem para a biomimética, então a gente tem que olhar muito a natureza hoje para nós entendermos o que nós temos que fazer. Você vê que um leão, se ele tentar atacar um bando de zebras, por exemplo, né? Se desgarrarem 3 ou 4 zebras, ele vai atacar e ele mata 3 ou 4 zebras. Mas se 10 zebras se unirem, o leão não chega, né? E aí podem ser seres muito menores do que esses. Se eu puxar um fio do meu cabelo, eu arranco um fio do meu cabelo. E alguém pode me arrastar pelo cabelo, que não vai acontecer nada. Então, é a força da união, a força da colaboração. É isso que vai acontecer, com certeza absoluta. E a gente vai mostrar um movimento muito bonito com isso. Quando a gente teve um desafio aqui com a nossa conexão, eu estava aguardando, né, as coisas se organizarem, e eu comecei a compartilhar com as pessoas, não deu tempo de terminar, o que é esse projeto Femininamente, né? 3 anos atrás, em Mariana, eu fui convidada para falar por um grupo de mulheres da Casa da Amizade, né, ligada ao Rotary. E aí, a Rotary. E aí, a gente pensou, qual vai ser o nome desse evento? Eu fui pensando e tal, e surgiu Femininamente, né? Porque a mente feminina, ela não tem nada de errado. O feminino não tem nada de errado, pelo contrário, né? A gente tem que entender que o feminino é muito bom. E aí surgiu Femininamente, eu falei, olha, esse negócio ele vai virar alguma coisa grande. Eu olhei para isso e falei, isso vai virar alguma coisa grande. E fomos trabalhando alguns eventos, fizemos eventos em Mariana, com bastante gente lá no centro de convenções, em Ouro Preto também. E aí, quando surgiu esse momento de isolamento, falei, olha, o Femininamente precisa voltar agora, porque eu preciso aproveitar dessa oportunidade que as pessoas estão em casa para trazermos mulheres que têm vivência dentro do seu tema de área específica, para a gente contribuir de alguma maneira. Então, o Femininamente não é um produto, Femininamente é um movimento, sabe? Ele é um movimento de união. E isso eu quero que se torne muita coisa boa ainda. Eu vou te convocar para outras coisas comigo dentro do Femininamente. Estou aqui, ó. Quando eu vi lá em Ouro Preto, você estava lá comigo no Fórum Estadual da Mulher Empresária, que eu vi aquele monte de mulheres naquele centro de convenções, eu só lembrava do Femininamente. E a gente precisa ter um momento de debate, de união, de busca por conhecimento, de busca por apoio, por exemplos, por metamodelagens, e é isso que o Femininamente propõe. E eu espero que nos próximos dias a gente possa, né, falar bastante desse assunto, desse movimento do empreendedorismo feminino aqui nas redes sociais, no meu Instagram, no da Ieda, de várias pessoas que estão aqui. Então, quem está aqui conosco e for falar algo nesse tema, convida a gente, que nós estaremos presentes também para ouvir, para assistir. Ieda, nós temos menos de 5 minutos para o nosso final. Eu quero... Tá acabando. Eu nem acreditei. Volta tudo. Nós faremos outras coisas juntas. Vou seguir, sim, o conselho da Ieda. Já sigo da Ercília desde que ela me falou 3 anos atrás. Fica perto de Ieda. E eu segui o conselho dela e busco estar perto de você o máximo que eu posso. E quero te agradecer imensamente por aceitar o meu convite. Danilo, meu marido, está presente aqui na nossa live. Ele sabe o quanto eu fiquei emocionada quando você falou que tinha disponibilidade para isso. Quero te pedir para deixar uma mensagem final para as nossas amigas, parceiros que estão aqui nos ouvindo. Olha, eu quero te agradecer muito, agradecer essa bênção que a Ercília fez para nós duas, de deixar essa amizade, essa cumplicidade entre nós, né? E eu queria deixar uma mensagem para todo mundo, que é o que está acontecendo comigo. Eu entrei para dentro da minha casa, eu estou dentro da minha casa, no dia 17? Dia 16 de março. Eu não cheguei nem no elevador. Eu estou dentro da minha casa, realmente reclusa, em home, né? Eu falei, se eu tenho que viver esse momento, eu quero vivê-lo no seu amplo aspecto e da forma maior que puder. Claro que eu tenho apoio, né? Tem meu filho, minha nora e tudo, então me está sendo possível isso, ficar praticamente 60 dias sem colocar a cara na rua.
E isso foi muito bom para mim, Lígia, porque durante esses anos todos da minha vida, eu sempre estive Ieda fora. Ieda fora. Eu sempre estive fora da minha casa. E como eu falei numa live outro dia, a casa que eu moro é essa aqui, né? É aqui dentro que eu moro. É aqui dentro que eu estou. E eu, apesar de eu falar que a gente tem que tomar muito cuidado com a gente, eu estava falando muito para fora e tomando pouco cuidado comigo. Então, me voltei muito para dentro de mim e eu estou me reencontrando de uma forma tão linda e tão bonita e sabendo que a gente tem muito mais força do que a gente imagina. Então, meninas, entrem para dentro de vocês e deixem essa força fluir. A força do feminino é muito grande, é muito grande. É. Meu beijo, meu carinho no coração de cada uma de vocês. Obrigada por tudo. Principalmente por me fazer uma mulher melhor. Sim, com certeza, esse compartilhar com outras pessoas mexe com a gente, nos torna pessoas muito, muito, muito melhores. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. A Úrsula, sua sobrinha. Diz que a sua casa é linda. Obrigada, minha sobrinha. Eu as chamo de sombrinhas. Elas não são minhas sobrinhas, são minhas sombrinhas. A sombrinha da tia. Coisa linda isso, gente. Quero deixar aqui Eriquinha, outro beijo, outra sombrinha. É outra sombrinha. A Débora está falando, eu mando beijo para a Érica e passou aqui rapidinho. E para a Úrsula. Cidinha da Ana, Soraya, Cláudia Castro. Ai, gente, que amo vocês, amo demais. Patrícia. Beijo, meu amor, Sampaio Leite. O Instagram da Ieda, @IedaFernal. Temos também o Instagram Federaminas Mulher, para vocês acompanharem o trabalho do Federaminas. Do lado de cá a gente tem... Vaninha, a Ciana Mariana. Nossa, muita gente. É a Andresa que está aqui com a gente. Não vai parar. A Ana Mol, Mazé. Ana da 11 Use, te amo. Mazé Lima, Regina Brandão. Meu Deus, Zezé Abraão, Fredo. Ingrid. Quando será a próxima live? Vamos marcar. Deixar também o Mastermind de Minas para as pessoas nos acompanharem lá. O meu é ligiamendes.mm. E a gente vai ter Rosana, Ozildo. Então tem muita gente especial aqui, que vocês possam estar conosco em vários momentos. E acredito que a gente vai ter que marcar outra live daqui uns dias. Vamos. E vamos ter que tocar maquiagem, porque hoje eu chorei. Vamos dar um outro tom da próxima vez, mas eu acredito que era importante a gente fazer isso, porque... a emoção também é uma das características lindas que nós temos, a gente tem que deixar isso extravasar mesmo, não é? Então, quero agradecer. A gente tem 30 segundos para a nossa live cair, então, um super, super, super Amadas, beijo. Deus abençoe vocês. E acompanhe o Mastermind Femininamente, que tem outras mulheres inspiradoras que vão aparecer aqui na telinha para vocês. Super beijo. Obrigada. Vem conosco. Federaminas Mulher e Femininamente juntinhas, tá? Juntas. Estou com você sempre. Super beijo, Ieda. Fique com Deus, gente. Beijo, minha amada. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.